Bom dia, já declarando que o Senhor é Deus, que Ele é poderoso e glorioso e maravilhoso, e nada impede a voz dele quando ele está liberando a sua palavra. A palavra do Senhor é poderosa, ela é viva, ela é eficaz. Cada letra da língua que Deus criou, ela tem vida e leva a vida sobre nós, e é isso que eu declaro sobre nós em nome de Jesus. Hoje eu vou falar sobre família estruturada, e a minha pergunta que eu fiz para mim mesma é como eu posso aplicar os princípios bíblicos para ter uma família estruturada. Eu estava estudando sobre isso faz umas 2 semanas e trabalhando esse processo nesses dias de contagem do Homer, quando a gente vai refinando o seu caráter para a gente sair lá do nosso próprio Egito, quando nós chegarmos ali no monte, onde Deus entregou os 10 mandamentos, que era a constituição do reino de Deus, que nós seguimos os 10 mandamentos. Depois, lá em Atos, na mesma data, o Espírito Santo foi derramado para trazer em nós, não só você ter um conjunto de regras a seguir, mas ter princípios de vida, para viver uma vida ética, uma vida moral. Então, Jesus ficou aqueles 50 dias ali em Atos, explicando sobre o reino de Deus, os seus apóstolos e seus discípulos, passando para eles, e depois ele coroou isso com sendo assunto ao céu, e o Espírito Santo descendo e trazendo em nós a própria vida de Deus, para que o Evangelho, que são as boas novas daquilo que Cristo fez por nós, ele corrigisse a nossa rota e alinhando o nosso corpo, alma e espírito com os princípios espirituais. Então, toda vez que o ser humano ele quebra esses princípios que Deus criou, como quando você tem um carro, né? Você compra um carro novo, aí vem um manual, aí você não sei você, mas eu amo fazer isso, pego o manual, leio ele inteirinho, cada coisa do carro eu saber e entender, e para poder usar aquela máquina da melhor maneira possível. Assim também a Bíblia é um manual de Deus para nós, né? Tinha um muito querido irmão em Cristo, muito querido meu, que ele recebeu de Deus essa frase, e ela foi por anos assim, foi propagada no país, que a Bíblia é o manual do fabricante. Então, é o manual do fabricante. Deus é o fabricante nosso e nos deu a Bíblia como manual. Então, toda vez que o homem quebra esse manual, quebra esses princípios, como se você não trocar o óleo do carro, não fizer o que é necessário, não usar de maneira correta, você vai estragar seu carro antes. Então, toda vez que o ser humano ele quebra esses princípios, ele não respeita, ele passa por cima. Toda vez que o homem quebra os princípios espirituais que Deus nos deu, é o pó da terra alimentando Satanás. Nós fomos feitos do pó da terra, o humus, né? Fomos feitos do pó da terra. Então, toda vez que nós quebramos os princípios de Deus, nós alimentamos o outro lado. E aí, quando esse pó da terra alimenta Satanás, deixa eu encostar minha porta só um minutinho. Quando esse pó da terra, que a gente quebrando os princípios, ele alimenta Satanás, então Satanás inicia ali, você vê, ele inicia em Gênesis como uma serpente, e ele termina em Apocalipse como um dragão. Então, ele se alimentou do pó da terra e cresceu. Então, eu tenho que seguir os princípios da palavra de tal maneira que a minha conduta alimente a presença de Deus, chame a presença de Deus, entronize o seu espírito e a presença de Yeshua HaMashiach sobre nós. Então, esses princípios de uma família estruturada, para mim, eles passam primeiro pelo ser humano individual. Então,
Tudo bem? Aí, internet, tudo bem. Então, o primeiro princípio que eu quero falar, vou falar de 3 princípios. O primeiro princípio que eu quero falar para você ter uma família estruturada é sobre o que você vê em Gênesis 2:15. Eu vou abrir aqui. Você pode abrir também. Gênesis 2:15 diz assim: O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore de jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. E depois, quando você vê lá em Gênesis 1:18, fala assim: Deus. Não, desculpa, peguei o texto errado aqui. Aqui. Deus os abençoou e lhes disse, Gênesis 1:28, não é 18, é 28. Sejam férteis e multipliquem-se. Isso ele está falando desde o 27. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, nós estamos fazendo um discipulado maravilhoso, começamos a semana passada, e nós trabalhamos muito sobre esse texto, que Deus criou o homem à sua imagem, né? Muito lindo isso. Então, você não é a imagem de outra coisa. Você é a imagem de Deus. Deus criou você a imagem dele. Então, você tem que manifestar a imagem de Deus, e não a imagem de animais ou de plantas. Não. Está escrito aqui, o princípio é esse. Se você sai do princípio de que você é criado à imagem de Deus, para manifestar a glória de Deus, aí como é que eu sei a imagem de Deus ser Espírito? É só olhar para Jesus. Você tem a história de Jesus aqui, você tem 4 pessoas que escreveram, cada uma de um ponto de vista, que são os 4 evangelhos. Quem era Yeshua HaMashiach? Você tem provas pela história, você tem provas de que Jesus realmente existiu. Então, você sabe como é Deus. A Bíblia diz que Jesus é a imagem de Deus. Então, agir como ele é o seu objetivo de vida, e não agir como uma planta, ou como um animal, ou sei lá, como qualquer outra coisa que você inventar da sua cabeça. Está aqui. O homem foi criado à imagem de Deus. E aí o versículo 28 diz: Deus os abençoou, o homem e a mulher, e lhes disse, que Deus criou homem e mulher. Foi a primeira ordem que ele deu no mundo espiritual a respeito do ser humano, é o gênero, homem e mulher. Princípio bíblico. Deus os abençoou, o homem e mulher, e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eu dou a vocês todas as plantas que nascem na terra e produzem sementes, dou a vocês todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimento para vocês. Dou todos os vegetais com alimento e tudo que tem em si fôlego de vida, e todos os grandes animais da terra, e todas as aves dos céus, e todas as criaturas que se movem rente ao chão. Então, Deus deu para o homem autoridade. Então, o primeiro princípio de você ter uma família organizada, uma família estruturada, uma família abençoada, é você entender que você foi feito à imagem de Deus. E você tem que manifestar isso nas suas atitudes. E que você recebeu de Deus o governo sobre tudo que existe na terra. A terra não manda em mim, o que está na terra não manda em mim, sou eu que mando na terra. Isso é o primeiro princípio. Trabalho, responsabilidade, mordomia. Lá quando você vê, quando Deus fala que deu para o homem, para ele governar e dominar, essa palavra no hebraico é avodá, onde Deus coloca que a atividade laboral é uma adoração a Deus. Então, não existe a separação do que eu trabalho no espiritual e do que eu trabalho no meu secular. A Bíblia diz, aqui em Gênesis, é o princípio que o homem foi criado à imagem de Deus e que a atividade laboral de trabalho dele é uma adoração. Essa palavra avodá não é adorar, não.
Adorar é um trabalho para Deus, é guardar, cultivar, isso é um culto. O trabalho braçal do homem de dominar a terra é um culto a Deus. O seu trabalho secular é um culto a Deus. Esse é um princípio que está aqui na palavra. E se você quebrar um princípio, lá na frente o princípio te quebra. Você quebrar um princípio da palavra de Deus, lá na frente o princípio te quebra. Então, se algo está quebrado hoje na sua vida familiar, é porque um princípio da palavra foi quebrado. O trabalho para Deus, o trabalho laboral, é um trabalho para Deus. Adorar a Deus também com o seu trabalho. Esse trabalho braçal do homem de dominar a terra, para Deus é uma adoração. Né? Você vê lá, essa palavra avodá, é uma palavra no hebraico. Então, Deus não colocou, desde o que nós estamos lendo aqui, né, desse primeiro princípio, que é trabalho, que é responsabilidade, mordomia que Deus deu para o homem, em nenhum momento está escrito aqui em Gênesis que Deus colocou o homem para dominar sobre o outro homem, para ter uma liderança impositiva, para ser um déspota. Não. Isaías 41, 6, eu amo esse versículo, fala assim, um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, esforça-te. Então Deus colocou o ser humano para um ajudar o outro, um encorajar o outro, um esforço mútuo no trabalho. Então o nosso trabalho, mesmo quando você tem uma equipe, mesmo que você tenha uma empresa, mesmo quando você tem subordinados, os seus subordinados você tem que encará-lo como um companheiro onde vocês juntos têm que trabalhar. Não é eu dando ordem, mas eu trabalho junto com ele para alcançar esse objetivo do seu trabalho, que também é adorar a Deus. Então, quando você pega os 10 mandamentos que diz para você descansar o sábado, o Shabat, e entregá-lo ao Senhor, que é adoração, lá você recarrega a sua bateria com Deus e recebe dele as regras, o que você tem que fazer, os direcionamentos, as direções proféticas, para quando chegar no domingo, na segunda-feira, você entrar no seu trabalho laboral adorando a Deus, baseado nos princípios que ele te deu. Então, esse é o primeiro princípio de ter uma família estruturada. É você estar estruturado, sabendo quem você é em Deus e como que você se relaciona com o próximo, como companhia, como ajuda, para encorajar no esforço mútuo de realizar algo. Essa é a primeira visão que você tem para ter uma família estruturada, no meu estudo. Né? O segundo princípio que eu quero falar é o princípio da aliança que Deus criou. Não foi criado pelo homem, Deus criou. Casamento. Então, você vê lá na Bíblia, quando Deus fala assim, em Gênesis 2, né? Começa em Gênesis 1, ele fala, disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora, auxiliadora, companheira, que lhe seja idônea. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, este adormeceu, primeira cirurgia, primeiro anestesista, então nada que você tem na terra, você que criou, tudo veio de Deus, até as cirurgias e as anestesias, Deus abençoe os médicos. E Deus tomou uma de suas costelas de Adão e tirou essa costela e fechou o lugar com carne. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, ele a transformou numa mulher e lhe deu e trouxe para Adão. E aí o homem, quando viu aquela mulher, disse, essa é afinal osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomada. E aí o Senhor Deus diz lá no final do capítulo 2, por esta razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. E o homem e a mulher viviam nus e não sentiam vergonha. É muito lindo esse texto quando você vê que Deus criou o homem do pó da terra, deu para ele a ordem de avodar, usar o seu trabalho para adorar a Deus, de cultivar, guardar, ajudar o seu próximo no trabalho, juntos trabalhar em conjunto para alcançar esse objetivo de guardar, cultivar a terra e dela usufruir. A terra é para o homem usufruir, não a terra ser para usufruir de nós. Não,
mas nós usufruímos do que está na terra, nós usufruímos dos animais, tudo isso é para nós. Deus nos deu tudo isso. E aí, depois que o homem tem essa consciência de quem ele é de Deus, que ele sabe que ele vai adorar a Deus com o trabalho dele, que ele vai ajudar o seu próximo no trabalho para alcançar objetivos de trabalho que são para adorar a Deus, então Deus pega uma costela e aí ele faz a mulher. E aí ele traz para o homem essa aliança do casamento. Então, essa aliança do casamento, como é que o homem entra nesse casamento? Ele entra adulto, ele entra maduro, ele entra adorando a Deus com o seu trabalho, ele já tem um trabalho, ele sabe lavrar e cultivar a terra que está ao redor dele, e então a família chega. Se você quebra esse princípio, onde você tem um relacionamento com uma mulher sem ter esse princípio, essa maturidade, essa caminhada constante com Deus, você não terá uma família estruturada. Começa daí uma família estruturada. E aí a Bíblia diz, como ela falou, né, que o homem tem que andar junto com o seu próximo e ajudá-lo. Então a mulher não é um capacho, como falam, né? Não é um líder, mas é alguém que está ao lado dele para ajudá-lo. E agora tem uns estudos no hebraico muito maravilhosos sobre essa palavra. Lhe enviarei uma adjutora idônea, que idônea ela é não um capacho, né? Não uma equipe na qual fica obedecendo, mas a mulher ela é um oposto que ajuda o homem a crescer. Tanto que você vê, tanto fisicamente, a mulher, tudo nela vamos dizer assim, é um encaixe com o homem, né? Como eles falam, macho e fêmea, né? No carro você tem mecanismos que são macho e fêmea. Então, as engrenagens, elas não são iguais, elas são contrapontos e elas vão se encaixando. Então, a mulher, ela vem totalmente diferente do homem e ela vem para encaixar, e com isso ela faz com que ele cresça e se movimente. Então, você não pode ter a mulher para te obedecer, vamos dizer assim, porque as ideias, os pensamentos dela são diferentes dos seus, mas você tem que pegar isso daí e encaixar para as coisas darem certo. Quando José e Maria engravidou do Espírito Santo, eu acho tão lindo isso, né? Você vê qual é o ministério do José, né? Se você ler lá, o ministério do José era seguir Maria, era cuidar da Maria, fazer o bebê nascer, levá-la para o Egito, trazê-la de volta, colocá-la lá em Nazaré, cuidar daquele filho, cuidar dos outros que nasceram. O ministério de José era guardar e fazer o ministério de Maria, que era cuidar de Jesus, acontecer. Então, tem muitos... Isso é um paradigma, né? Porque muitas conversas que você tem, falar, não, a mulher vai, ela segue o ministério do homem. Não. No caso de José e Maria, né, que criaram Jesus, não foi assim. O ministério de José, ela pegue a sua mulher e cuide dela. Então, isso é uma coisa muito maravilhosa no casamento. Muitas vezes o homem tem um ministério, a mulher acompanha. Mas muitas vezes a mulher tem um ministério e o homem a cobre e a ajuda. Isso é muito maravilhoso. E o terceiro princípio que eu quero falar, então, o primeiro princípio foi do homem, do seu trabalho, que é uma adoração a Deus, a avodar, essa responsabilidade de cuidar da terra e essa mordomia do que tem na terra, e também de ajudar o seu próximo juntos trabalhar. E o segundo princípio é a aliança que Deus criou do casamento. Que o casamento vem depois que o homem já está estruturado para manter e guardar essa família, e pegar essa mulher e ajudá-la também, que ela cresça no ministério dela. Sem isso, a sua família não fica estruturada. E o terceiro princípio que eu quero falar, e o último, é de honra. E aí eu vou falar de Noé. Você conhece a história de Noé? Ele escutou de Deus para fazer uma arca, ele construiu essa arca com os filhos dele, e com isso ele salvou sua família do grande dilúvio, e depois ele saiu e continuou vivendo na terra. Né? Coisa linda. E hoje, até pelos estudos genéticos dos médicos, nós sabemos que todos os seres humanos são dependentes de 8 tipos de DNA. Não sei se você já estudou sobre isso. Dá uma procuradinha no Google sobre esse assunto, que descobriram que todos os DNAs de todos os homens, eles vieram todos de 8 DNAs principais, né? E esses 8 vieram de um só. Bacana, né? Então, a Arca de Noé, ela está
ela está já documentada pela ciência, né? Muito lindo isso. Então, esse princípio que eu quero falar, o terceiro, é o princípio de honra da história de Noé. Então, a gente sabe que Noé era um agricultor, ele cuidava da terra, e ele fez uma arca. E você sabe muito bem que quem começou a escrever a Bíblia foi Moisés, que ele estudou, recebeu de Deus o hebraico, e ele começou a escrever os 5 primeiros livros, foi escrevendo, depois Josué foi fazendo, depois os outros foram entrando e foram seguindo. Então, quando Noé fez a arca, não havia ainda uma Bíblia escrita. Você conhece a história de Noé? Ele fala dos animais, quantos animais puros, pares de animais, homem, mulher, macho e fêmea puros, ele pôs na arca, e quantos animais impuros. Os animais puros, ele punha 7 pares de macho e fêmea, e os animais impuros, 1 ou 2 pares. E é muito interessante, porque se não havia a Bíblia escrita, se você não tinha Deuteronômio, não tinha Levítico, como é que Noé sabia quais animais eram puros e quais eram impuros? Como é que ele sabia, gente? Isso eu te pergunto, se não tinha a Bíblia escrita. Bom, como? Pela convivência, na intimidade com Deus. Então, Noé, ele tinha uma intimidade, ele falava com Deus, Deus falava com ele, e ele seguia os princípios, mesmo sem ter a Bíblia, porque ele tinha uma intimidade com o Senhor. Que foi o que Jesus deu lá no Pentecostes, né, quando ele foi assunto ao céu, o Espírito Santo desceu, ele nos trouxe essa capacidade de seguir os princípios da Bíblia de uma maneira amorosa, sem ser pesado. Então, Deus não é confuso. Deus sabe exatamente o que ele está fazendo. E Deus tem uma agenda. Ele salvou Noé. E Noé tinha uma intimidade com ele, e Noé seguia os princípios de Deus. Por isso, ele conseguiu salvar a sua família. Então, Deus deu para Noé. Noé era um agricultor, ele não era um engenheiro, nem um arquiteto, nem um marceneiro. Então, Deus deu para ele as medidas, Deus deu para ele o projeto certinho, ensinou para ele como fazer a arca, tudo organizado. Noé salvou sua família. Então, Deus salvou sua esposa, Deus salvou seu filho Sem, seu filho Cão e seu filho Jafé. Os 3 filhos de Noé foram salvos, não pela sua santidade, mas por causa do relacionamento de obediência aos princípios dos termos da aliança de Deus, os quais Noé respeitou, obedeceu e cumpriu. Então, a sua família estruturada, ela vem de você como homem está primeiro estruturado, você como mulher está estruturado, para depois estruturar a família. Então, Sem, Cão e Jafé foram salvos por isso. E aí, depois, quando Noé desce da arca, a Bíblia diz que ele constrói uma vinha, e se você vai estudar um pouquinho aí sobre como você vai plantar uma vinha, você vai descobrir que pelo menos são 4 anos para essa vinha dar uvas. O suficiente para elas crescerem e maturarem, você poder colher e fermentar, maturar, já são mais 1 ou 2 anos, fazer um envelhecimento dela, ainda a internet está bem aqui, e desenvolver esse vinho em toda a sua complexidade para ele ser bebido. Então, Noé desceu da arca, passou 4, 5, 6 anos, ele fez o vinho, ele faz esse vinho, ele pega esse vinho que ele fez, ele bebe esse vinho e se embriaga. E aí, Cão entra, vê o pai embriagado e aproveita aquela oportunidade para dar uma rasteira no pai envergonhado e humilhado, chamar os irmãos para ver aquilo que estava acontecendo com o pai, beber e se embriagar. A Bíblia diz que ele estava nu lá dentro da sua barraca, lá do seu quarto. Então, esse filho Cão, ele envergonhou aquele que salvou a sua vida do dilúvio. Cão quebrou o princípio. Cão se esqueceu que ele só foi salvo de morrer no dilúvio, ele e a sua mulher, por causa de Noé. Eu acho interessante nessa história que não existe nenhuma reprimenda na atitude de Noé. Em nenhum lugar cita que Noé errou porque se embriagou. Não cita isso. Mas a Bíblia cita que Cão errou em não proteger, não guardar o pai.
Então, esse princípio da honra, de você ver o seu irmão errando e se aproximar para ajudar, para cobrir, esse princípio é poderosíssimo. Tanto que Cão foi amaldiçoado, você lê lá em Gênesis 9, e você vê, né, que lá, Gênesis 9, a partir do verso 24, está escrito assim: e despertou Noé do seu vinho, e soube que o seu filho menor Cão lhe fizera. Então disse Noé: maldito seja Cão, servo dos servos, seja a seus irmãos. E aí, quando você estuda sobre como o homem ele povoou a terra, você acaba vendo que a geração que veio de Cão, para onde ele foi morar, né, que ele realmente acabou tendo essa maldição. Até hoje, ela persiste. E, infelizmente, é um princípio bíblico. Então, fica para nós isso. Você tem uma família, guarde a sua família. Seu parente fez um erro, procure se aproximar para ajudar. E nunca para envergonhar, para amaldiçoar, ou para falar mal dele, ou para dar risada dele. Né? Então, são esses 3 princípios que eu quero deixar para você. Queria fazer uma oração para finalizar e entregar essa palavra. Pai, eu te agradeço, porque na tua palavra, em Gênesis, nós temos os princípios de como ter uma família estruturada. Senhor, nos ajude, Pai, para que nós não quebremos os teus princípios, para que não tenhamos problemas na nossa vida, nos nossos relacionamentos. Nos ajude, Senhor, a sabermos quem somos em ti, Pai, e para que nós fizemos esse avodar, que o nosso trabalho, tudo que nós fizermos, seja para adorar o Senhor, que nós possamos guardar, cultivar, cultuar a ti com o nosso trabalho braçal, nosso trabalho mental, nosso trabalho ministerial, que tudo seja para te adorar, e que em nome de Jesus, que a gente não ache que a gente é melhor que o nosso irmão, nosso companheiro, Pai, o outro ser humano, mas que um ajude ao outro no trabalho, Pai. Em nome de Jesus, também quero te pedir pela aliança do casamento. Nós abençoamos a aliança de casamento que o Senhor Deus criou, que a primeira regra que ele deu no mundo, homem e mulher, foi a primeira coisa que ele colocou no mundo, que ela seja, que a tua aliança, Senhor, o teu casamento, ele seja fixo, respeitado e honrado, Pai. Em nome de Jesus. Que o marido respeite a esposa, que a esposa ame o marido, que eles vivam, Senhor, para o avodar, para fazer um trabalho, Senhor, que te adore. E que todo princípio de honra, Pai, nos perdoa por toda a desonra, nos limpa a nossa família, nossos antepassados de toda a desonra, e que nós respeitemos e honremos uns aos outros, Pai. Não apontando o erro, não destruindo, mas ajudando o outro a sair, como os irmãos de Cão fizeram, eles cobriram o pai e o ajudaram a sair daquela situação, que nós possamos um ajudar ao outro, Pai, como diz a tua palavra, e que esses princípios, em nome de Jesus, sejam liberados sobre nós e sejam fixados no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo, ligados com Deus para realizar aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pelo teu amor, muito obrigada por aquilo que o Senhor é nas nossas vidas, e nós determinamos que de agora em diante, se nós não fizermos, faremos. Se estava errado, nós corrigiremos, e nós teremos a nossa família estruturada para a honra e glória do teu nome, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Todo o povo de Deus diz glória a Deus, aleluia, aleluia e glória a Deus. Amém. Obrigada.